Olá pessoal, aqui é o professor Marcelo Rodrigues do Planeta Transfer. Muito boa noite a todos, né, que vão entrar agora. Vamos esperar o pessoal entrar e saber se tudo está indo direitinho, se a voz está legal, se o som está bom, se a imagem está boa. Vou tentar diminuir um pouquinho aqui também a sombra. As pessoas estão entrando. Então, gente, essa live talvez fique gravada, né? Dependendo se não for muito extensa, né? Se a gente conseguir fazer uma live com os meus tópicos todos que eu coloquei. Primeiro, gente, eu preciso dizer que essa é a coisa que eu mais gosto, é de atender clientes, né? De falar com os clientes, com as pessoas que possam ser clientes ou até não, né, mas que eu consiga passar o máximo de experiência e conhecimento que eu tenho, né, sobre esse mercado de sublimação, que eu chamo até de transferência térmica, né, mas que você tem a sublimação como talvez um dos pontos mais positivos, né. Vai entrar também agora o DTF, que também vai ser muito positivo, mas a sublimação digital ela é bem forte, né. Então, gente, tá indo bem, tá tudo certinho aí, o pessoal tá conseguindo ouvir bem, né? O microfone tá legal, tá indo tudo bem. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre impressora, né? E essa é um dos temas da minha campanha de socorro ao sublimador. Por que eu tô falando de socorro, né? Porque eu vejo tanta desinformação e tanto sufoco que as pessoas passam com as impressorinhas, né? Com as impressorinhas aqui eu até imprimi uma impressorinha da linha L da Epson, que a gente chama de desktops, né? O pessoal passa tanto sufoco com essas impressoras usando a tinta sublimática que é uma coisa assim de doido, né? Então eu vou explicar como é que é muito fácil, né? Primeiro você saber qual a impressora você vai comprar, né? Tudo isso para que vocês entendam como surgiram tantas dificuldades, né? E tanta desinformação em cima de uma impressorinha tão pequenininha, né? Mas tão boa, né? Para esse ramo, né? Bom, gente, é o seguinte, vocês estão vendo aqui é um book, né? De uma L, acho que é uma L220 essa aqui. Antigamente, gente, as impressoras elas não tinham book, elas tinham cartuchos, né? E você comprava uma impressorinha com um cartucho que cada cartucho custava R$45, R$30 o cartucho original. E as empresas ganhavam rios de dinheiro, porque eram 8 ml em cada cartucho, durava muito pouco, né? Então você não conseguia dar uma sequência, né? Você não conseguia fazer muitas impressões, né? Bom, quando o chinês inventou a alimentação, né, por fora, o book externo, né, que você conseguia colocar no cartuchinho e que você conseguia botar a tinta ali e entrava nesse cartuchinho e aí ele tornava-se uma alimentação contínua, né? Isso, gente, foi muito bom não só para usar a tinta sublimática, também para usar a tinta corante, para usar a tinta pigmentada. Então, muita gente se valeu disso, né, dessa modificação, para tentar dizer que houve um projeto, né, para a impressora sublimática. Não é nada disso, o projeto é de alimentação. Então, se você coloca uma alimentação, né, por uma impressora, a mesma alimentação vai ser para tinta sublimática, para tinta corante, para tinta pigmentada, para tinta reativa, desde que a tinta seja própria para o equipamento, ou seja, que ela tenha as características próprias para usar com essa cabeça de impressão e com essa tecnologia de impressão. Então, gente, o grande X da questão é a tinta, né, que vai ser própria para esse equipamento. Então não tem mágica, não tem, olha, uma é melhor. Eu vou colocar aqui agora, né, a sequência que eu coloquei para que vocês entendam. Então ali vocês já entenderam que
né, não existiu nunca um projeto da impressora sublimática, isso tudo é balela, isso tudo é mentira, né? O projeto foi de quando não tinha a alimentação original, né, que hoje tem, né, você fazia uma adaptação de uns cartuchos internos de um como é que se diz, de um reservatório externo, né, para aí você conectá-lo ao cartucho e aí sim fazer uma alimentação contínua. Então, tanto serviria para sublimação, para corante, tudo isso. Então, agora nós vamos falar sobre, será que existe, né, uma impressora, né, vamos falar da linha L, que é o que o pessoal mais entende, será que existe mesmo uma impressora que é melhor do que a outra, né? Você vê muito vídeo aí do pessoal falando, não, que use essa porque essa não dá problema de rolete, use essa porque ela tem uma resolução maior, use essa porque ela pode pegar gramatura maior. Então, gente, eu vou explicar tudinho agora para vocês. Bom, existe diferença de uma para outra, muito mínima, muito pouca. Mas de tamanho, uma L1300 ela é A3, uma L120 ela é A4, uma L3150 também é A4 e por aí vai. O que diferencia de uma para outra, né? O tamanho da cabeça, né, que pode ser um pouquinho maior e vai dar uma velocidade maior, né? O picolitro, né, que para sublimação, gente, se você usa tinta boa, teu picolitro de 1.5, de 3, não faz a menor diferença. Tá? Só vai dar uma resolução um pouco maior, mas que você tem um limite, né, para sublimação, você tem um limite de 720 por 720 dpi. Então, se alguém te disser, compra essa porque essa tem muito mais resolução do que a outra, você fala o seguinte, eu não imprimo fotografia, eu não uso papel fotográfico, então a resolução da mais simples delas é suficiente para você usar com sublimação. Então esse ponto, né, vocês abandonem ele. Resolução, qualquer uma vai ter a mesma resolução. Aí vão dizer, ah, mas essa tem, ela consegue uma gramatura de 220. Gente, para sublimação, o máximo que você vai usar é uma gramatura 100. Né? Não é necessário mais do que isso, de jeito nenhum. Então, a mais simples dela consegue também chegar na gramatura que você vai precisar para usar para sublimação. Então, gente, já caíram aí dois mitos, né? Duas coisas que todo mundo fala, que isso, que aquilo outro. Então, qualquer uma, eu assino embaixo, qualquer uma você vai funcionar da mesma maneira para sublimação. Então, só tem um detalhe, gente. Se você precisar comprar uma impressora maior, que seja uma L1300, né? E vai ter gente que vai dizer, olha, compra a L1800. Não compre, de jeito nenhum, porque ela tem 6 cores, né? As 6 cores, elas contêm o Cyan Light e o Magenta Light. Para que serve ele para sublimação? Nada, só para atrapalhar a sua vida. Então, não compre. Equipamentos gigantescos que eu vendo, né, que tem 30 cabeças, cabeças industriais, nem esses equipamentos possuem mais do que 4 cores. Então, não é necessário. Então, na hora de comprar uma impressora que seja A3, opte pela L1300, tá? A não ser que você queira usar o DTF, aí você vai ter que usar a cor light, você vai colocar o branco, mas isso é outro assunto, isso é outra coisa que a gente vai falar outro dia. Então, se você precisa comprar, pode comprar qualquer uma, que seja 4, e se for a 3, a L1300. Não compre impressora que tenha 6 cores. Outra coisa, a L1300 ela não tem 5 cores, ela tem 2 pretos. Então ela tem 4 cores, sendo que ela tem 2 recipientes para o preto. Só isso, mais nada, não tem mistério, não tem segredo, é exatamente isso, né? Bom, outra coisa, essas impressoras são mesmo adaptadas como muita gente fala? Não, não são adaptadas para sublimação. Elas são feitas para tinta base de água. Então, como eu falei, né?
se elas são feitas para tinta à base de água, a tinta que vai aqui tem que ser feita para o equipamento. Tem que ter todas as características, a viscosidade ideal, a coloração ideal, a densidade ideal para estes equipamentos, né? Se as pessoas disserem, olha, deu problema, você usou a minha tinta, mas deu problema porque essas impressoras são adaptadas, mentira, tá? Isso é para que você absorva uma culpa que não é sua. A tinta tem que ser feita para o equipamento. Uma vez feita, ideal para o equipamento, nenhum problema vai surgir. Nenhum. Zero. Né? Então, querem que vocês achem que tudo é uma grande gambiarra para que, caso aconteça problema, né, o problema seja seu, porque você sabia que era uma grande gambiarra e aí você comprou sabendo disso, então o problema é seu, você não tem direito nenhum de ficar chateado e de reclamar que comprou a tinta errada, teve a orientação errada, o professor te ensinou de maneira errada, né? Nada disso você vai ter... Você vai ter essa vantagem de poder reclamar. Então você sabia disso, o problema é seu, né? Incrível, né? Mas é o que querem que você entenda, né? Bom, se você achar assim, isso favorece a quem? Favorece a todo mundo que vende qualquer coisa. Então, se você comprou uma tinta A, B, C ou D, né? Aí você começou a ter problema de entupimento. Aí você liga para o cara, pô, cara, eu tô com problema de entupimento. Ah, você imprimiu todo dia? Não, eu não imprimi todo dia. Ah, mas olha só, a impressora ela não é feita para sublimação, então você tem que imprimir todo dia, porque essas tintas, elas entopem, elas sedimentam. Mentira, não são as tintas que sedimentam, é a tinta ruim que sedimenta, é a tinta ruim que tem a coloração errada, é a tinta ruim que isso, que aquilo outro. Então, não é uma grande gambiarra e você tem todo o direito de ficar chateado, todo o direito de reclamar quando você compra uma impressora e que você coloca a tinta e ela acaba tendo N problemas, tá? Então, gente, desculpem a franqueza, eu vendo tinta sim, tá? Então, o cliente que compra a minha tinta, que começa a ter problema, comprou uma impressora zero, tá com problema, eu fico maluco, né? Porque não é para ter problema nenhum. Não é para imprimir todo dia, não é para ter problema de coloração, problema de rolete, não é para ter nada. Não é para ter nada, é para a coisa funcionar tão bem ou até melhor do que se você usasse a tinta corante original que vem nela. Porque, volto a dizer, ela não é nada de adaptada, ela não precisa ser feito nada nela para que ela seja, como muita gente diz, né? Eu adaptei para sublimação. Não tem a menor lógica, né? Você apenas botou a tinta sublimática no lugar que era a tinta corante original que veio. Ponto final. Tá? Então, como eu falei, gente, resolução e gramatura não são importantes, tá? Resolução, qualquer uma, a mínima que tem a L120 tem 720 por 720, você não vai ter problema nenhum usando ela, usando a 3110, usando a 3150, porque existe um limite, né, de resolução, né? Se você imprimir por 1440 por 1440, você vai jogar fora o seu tempo, o seu dinheiro, né? Porque não vai ganhar, você não vai ter ganho nenhum com isso, absolutamente nada, zero, tá? Bom, algumas pessoas anunciam assim, ó, olha, se você usar a minha tinta e a L1300, você vai ter um conjunto perfeito, né? Não é vantagem nenhuma, né? Você tem que usar qualquer impressora, não uma impressora que tenha uma vantagem. Qual a vantagem que a L1300 tem, por exemplo, numa L120? Simplesmente, gente, porque ela tem mais tempo para secar a tinta, tá? Então, se ela tem mais tempo para secar a tinta, isso é uma vantagem, né? Para quem usa uma tinta que não tem uma secagem tão ideal, tão perfeita, né, e que não tem um perfil tão adequado
é que você consegue colocar o mínimo de tinta possível, que isso facilita bastante a secagem, né? Então, se você não tem essa, usa uma outra tinta, uma L1300, ela vai ter mais tempo para secar, e isso vai dar uma sensação de que você está com a tinta ideal e você está com a impressora ideal, né? Se você puder ter uma L1300, o que já é ideal numa L3110, vai ser melhor ainda, é lógico, né? Mas não é o conjunto que vai ser assim. A tinta tem que ser boa, tem que ser ideal em qualquer impressora e em qualquer papel, tá? Sendo que alguns papéis, né, tem uma vantagem e uma desvantagem, né? Eu costumo dizer o seguinte: o papel ele evidencia, né, que você está com uma tinta boa ou não, porque quanto melhor o papel, mais ele causaria problema de rolete, tá? Porque ele vai ter uma impermeabilização muito boa e ele vai deixar a tinta o máximo na superfície possível, e quando você tem a tinta o máximo na superfície, ela vai te voltar com mais intensidade de cores. Não sei se vocês já viram lá no meu YouTube. Gente, vai lá no meu YouTube, Planeta Transfer, e vejam o vídeo que eu fiz com o papel K2, né, que eu imprimo. Eu vou até pegar ele aqui, que eu imprimo os dois lados, tá? Eu imprimo primeiro um lado, né? Sem problema nenhum de rolete, zero de problema. Acabou a impressão, eu viro ele e imprimo o outro lado também sem problema nenhum de rolete, sem problema nenhum. E as cores são perfeitas. Por que esse papel é tão bom, gente? Porque ele é tratado dos dois lados. Ele tem 80 gramas e ele tem tratamento dos dois lados. O que isso é muito bom, gente? Você, quando pega uma impressão, vamos que você tenha essa impressão assim, ó. Esse papel aqui, está até claro que ele já foi impresso. Ele pode ser impresso agora do outro lado, para você usar. Mas vamos lá que você tenha esse lado aqui impresso. Imprimiu esse lado, colocou lá para prensar, a química de cima não deixa passar nada para sua chapa. Pode ser a carga que for, pode ser um chapado preto, você vai prensar e nada vai passar para cima. E ele vai soltar muita tinta, gente, ó. Bastante tinta ele vai soltar, então você vai ter cores muito vivas. Quem já usou ele já viu que o papel é perfeito. E também você pode usar o outro lado que está liso, né? Você vai imprimir desse lado, aqui tem química ainda, mesmo que você tenha prensado, a química continua aqui. E aí você vai, na hora que você for prensar, você, logicamente, você vai ter um lado que já foi usado e você vai cobrir com papel aqui por cima para aí sim não passar para a sua chapa. Então, esse é um papel fantástico, maravilhoso e vai funcionar muito bem, só que você precisa também que a tinta seja perfeita para ele, entendeu? Então, é aí que eu falo. Todos os meus clientes, né, hoje um, amanhã outro, depois outro, só postam elogios, né? Não tem jeito, a coisa funciona como deve, porque é tudo pensado, é tudo garimpado, é tudo feito de maneira que a impressora não tenha problema nenhum, que você cesse os seus problemas de impressora, tirar rolete. Isso é coisa de outro mundo, gente. Não tem a menor lógica você tirar rolete. Bom, gente, lá atrás o pessoal falava da garantia, né? Olha, compre de uma loja que te dê garantia, né? Não faça isso. Eu tô até hoje mesmo, há poucos minutos, falei com um cliente que comprou uma impressora que veio já com a tinta e que veio uma suposta garantia. Essa garantia, gente, sempre eu digo, não use, não leve para assistência técnica. Qualquer coisa que você precise fazer de impressão, né, faça você mesmo. Use a química perfeita, use a química que é ideal para esse equipamento, para essa cabeça de impressão. Não retire os dampers, não retire a cabeça, faça tudo via software. Se você fizer isso tudo, você preserva esse equipamento. Tem gente que usa, né, que tem impressora que usou 3 meses, a impressora deu pau,
né, porque estava usando a tinta ruim, mas ele acha que é assim mesmo. Ah, não, é assim mesmo, essas impressoras são tão frágeis, elas só duram mesmo 3, 4, 5 meses. Não é assim. Você pode usá-la por um ano, por mais. Depende de quanto você imprime. Lógico que ela tem um limite. Toda cabeça tem um limite de uso, né? Mas não é 3 meses de jeito nenhum, não é 6 meses, é muito mais do que isso. Você tem que fazer o mínimo de limpeza possível. É o que eu sempre falo, né? As impressoras, elas têm uma vida útil, elas têm um dispenser interno, né, que é feito para vida útil. Não desligue sua impressora de jeito nenhum, dia nenhum. Nunca desligue a impressora. Se você desliga de noite, de manhã você tem que ligar ela vai fazer uma limpeza. Então você não precisa desligar de jeito nenhum. Isso também é outra falácia do mercado. Desliga todo dia, nada disso. Deixa o tempo todo ligada, né? Só vai fazer a limpeza quando você vir, faz uma verificação dos jatos, viu alguma listra, né? Faz uma verificação dos jatos, verificou que precisa limpeza, faça uma limpeza. O grande X dessas impressorinhas é: não imprima nunca abaixo do nível mínimo. A entrada de ar é bem ruim para ela e é muito pior para sair uma entrada de ar. Logicamente você não tira com limpeza, né? A não ser que seja na 3110 uma limpeza intensa, ou você usa, você faz uma eliminação total da tinta, que é numa L120 e por aí vai. Comprei L120 e uso tinta Gênesis, mas a cor vermelha está falhando. Já fiz limpeza pelo computador, melhora, mas não resolve. Não é só você que está com esse problema, né? Tem muita gente com muito problema. O grande X da questão é sempre a tinta que você está usando, tá? Se você usa uma tinta que ela não tem a viscosidade ideal, ela sedimenta, ela não tem proteção UV, né? E tem muita gente que indica, né? Indicação é uma coisa, agora saber que aquilo realmente vai funcionar, porque ninguém é solidário com o seu prejuízo, né? N pessoas dizem: usa tinta A, tinta B, tinta C é maravilhosa, eu uso há 5 anos. Sabe lá se isso é uma propaganda velada, entendeu? Então, você tem que ver quantas pessoas reclamam da tinta A, quantas pessoas reclamam da tinta B, quantas pessoas reclamam da minha tinta? Nenhuma. Zero. Nenhuma pessoa coloca que tem problema com a minha tinta. Se tiver problema, liga para mim e eu resolvo. Então, isso é um fato, né? Eu sou profissional, eu não sou influenciador digital. Eu não vou dizer para você, eu não sou patrocinado por ninguém e não patrocino ninguém. Ninguém que elogia a minha tinta ganhou 1 centavo para falar que a coisa funciona. Liga para o professor Marcelo, chama o professor Marcelo, compra a tinta do Planeta Trancha que os seus problemas acabam. Ninguém ganha 1 centavo para dizer isso, tá? Eu tenho revendas? Tenho. Algumas revendas, sim, mas eu não peço a ninguém para nada, entendeu? É tudo comigo mesmo, tudo sou eu que garimpo a minha tinta. Eu sou representante de 2 tintas, né? Pouca gente sabe disso. Eu sou representante da italiana JTEC. A melhor tinta para mim é a melhor tinta do mundo. Os italianos estão voando à frente. Mas os italianos não têm tinta para os equipamentos pequenos, para os desktops. Não tem tinta. Nenhuma tinta deles é própria para isso. Eles têm uma tinta maravilhosa para as Epsons grandes, para as Suricolor, né? Fantástica, maravilhosa. Pô, não tem tinta melhor. O cliente que usava a tinta original, que passa a usar essa, de jeito nenhum ele volta para uma tinta Epson original. Tem a não usa tinta Gênesis, porém baixei o perfil de cores da tinta, que usa as cores, ficam perfeitas. Inclusive a cor cinza, que é a cor mais temida para quem trabalha. Perfeito! Se você usa, né, e diz que tudo funciona maravilhosamente bem, continue com ela. Agora pense bem, né? Se alguém que te vende uma tinta diz imprima todo dia, faça limpeza todo dia, né? Se você acha que isso é uma coisa normal, continue com essa tinta, né? Agora, se você pode tirar férias, você pode deixar dias sem imprimir, meses sem imprimir, né? Sem ter
sem ter que dar limpeza, né? As cores são perfeitas, não tem problema de rolete, né? Aí você opta por continuar usando qualquer tinta ou trocar por uma tinta que os problemas todos acabam. Então isso é o que eu falo. Mas, gente, aqui a gente está falando sobre impressora. Se bem que não tem jeito. Fala de impressora, tem que vir tinta, né? Não tem jeito. Existe muita gente, muitos experts aí, em comparativo de impressoras, né? Dizendo, olha, eu sei que essa impressora funciona melhor que a tal, a impressora L120 foi um erro, a impressora L3110 não presta. Gente, né? Como pode o cara fazer esses comparativos se quem usa, né, e usa a tinta ideal diz não tenho nenhum problema? O problema é zero, né? Então, gente, vai aquela coisa, é para mostrar que sabe o que realmente não sabe. Porque se não faz nenhuma diferença entre uma e outra, se a tecnologia de impressão de uma é igual à da outra, se a cabeça é a mesma de uma da outra, né, se o sistema de alimentação é igual, né, não tem como a pessoa dizer que para sublimação a A é melhor que a B é melhor que a C. Não tem como, gente. Apenas são os acessórios que você vai usar, a velocidade que você precisa que ela imprima e o seu bolso. Aquilo que você quer pagar ou não quer pagar, entendeu? Não tem, gente, não tem mágica, não tem sabedoria, não tem nada. As impressoras são iguais, a tecnologia é igual, né? Muda muito pouco. E o picolito, mas uma tem 3 de picolito, a outra tem 1.5. Se você usa uma tinta tão bem, com uma moagem tão perfeita, né? Com uma dispersão tão perfeita, né? Com tudo tão perfeito, né? 1.5 de picolito não quer dizer nada, absolutamente nada. A tinta vai passar ali tranquilamente por dias, por meses, por anos até. Como faço a troca de uma marca de tinta para outra? É possível fazê-la sem danificar? Lógico, eu tenho um vídeo que é a coisa mais tranquila do mundo. As pessoas querem que você ache que você não pode trocar ou que tem que levar para uma assistência técnica. Primeiro que você pode trocar até 2 vezes por dia se você quiser. O software barra 12 horas. Então você pode, em 24 horas, você pode trocar 2 vezes a cada dia. Tranquilamente, sem problema nenhum, sem ter que mexer na cabeça, sem ter que mexer no dumper, não mexe em nada. Os coreanos, né, que me disseram isso. Eu falei para ele que tem muita gente que manda para assistência técnica, tem muita gente que fica com medo de trocar, que tira a cabeça e passa a seringa. Ele falou, cara, a cabeça não pode sair do seu lugar. O dumper não é para sair do seu lugar. Você tem que fazer tudo via... O software existe para isso. A eliminação total da tinta existe para você trocar. Você só tem que mexer aqui, gente. Você só vai mexer aqui. Aqui você vai tirar a tinta e colocar a tinta. Tirou a tinta, botou o meu líquidozinho de limpeza, deixou 15 minutinhos ali, perfeito. Você não precisa fazer mais nada. Retira o líquido de limpeza, coloca a minha tinta e faz a eliminação total da tinta. Eliminação total da tinta, gente, não é a tinta que vai embora, não é a tinta que você colocou aqui, não. A tinta que vai embora é a tinta que está nas mangueiras e no dumper que vai embora para entrar a tinta nova. Ok, gente? Fiz as trocas das minhas tintas olhando o seu vídeo, ficou perfeito. Todo mundo fez, né? Todo mundo fez. Centenas de pessoas, milhares de pessoas até já fizeram, não tiveram um problema, porque isso é instruir você com facilidade, né? Você pode fazer, você faz muito melhor do que qualquer pessoa que venha mexer onde não deve, entendeu? É o que eu falo. Tem gente que acha que uma química de lavar banheiro junto com a química de lavar prato, que está no supermercado, é perfeita para isso. Quando eu falei isso para os coreanos, eles riram, eles não acreditaram, gente, não acreditam. Então, gente, vamos lá. Os picolitos, então, que é o tamanho da gota para tinta sublimática perfeita, não faz a menor diferença.
Uma vez usando a tinta, tem que usar ela sempre. Bom, gente, agora vem a pergunta: onde foram parar todos os problemas que eu tinha? Né? Se você trocou a tinta, se você tem uma impressora que pode usar perfeitamente, você tem a tinta ideal para ela, você tem o papel ideal para ela, você tem as informações ideais, acaba o problema de rolete, acaba o problema de entupimento, acaba o problema de falha de impressão, acabam todos os problemas. Simplesmente acabam todos eles. Bom, como faz? Bom, o meu site é planetatransfer.com.br, né? Pergunte para as outras pessoas que sejam meus clientes. Eu tenho lá no meu Instagram, eu tenho uma aba de depoimento, né, onde todo mundo, né, que usa a minha tinta, nem todo mundo, que não tem nem como colocar sempre, né, porque só elogio atrás de elogio, mas você vai lá e compra a tinta com o líquido de limpeza. E, gente, o meu WhatsApp, eu atendo a todo mundo, eu mando o perfil, vai pelo e-mail, então você escreve no WhatsApp o seu e-mail, eu mando o perfil por e-mail, mando 2 tabelinhas, né, e ensino como é que você troca da maneira mais tranquila do mundo, ensino como é que você vai usar, né, como é que você insere o perfil para que as cores batam todas certinhas. Tudo isso funciona dessa... Fala, meu amigo Matheus, tudo bem? Entrou agora, né? Tranquilo. Então, eu estou falando aqui sobre as impressoras, né, que o pessoal insistia antigamente. Como é que a coisa funcionava antigamente, né? Existia um bate-bola entre as lojas e alguns professores. Então, o professor dizia: olha, compre a impressora, né, na loja de sublimação, né? Porque lá ele vai te dar uma garantia. E olha, eles adaptaram para a sublimação, o que não é verdade, né? Eles não fizeram nada, não se faz nada, então eles não fizeram nada. Aí eles ficaram com o teu frasco original, né? Botaram qualquer tinta lá e te venderam, né? Então aí você veio com essa impressora para cá. Pô, mas eu tenho garantia de 3 meses, né? Me dei bem, né? Eu tô com a garantia agora de 3 meses. Garantia essa que espero que você não use nunca, né? Porque tá longe de ser uma garantia, né? É um paliativo que se entupiu, né? Se teve problema é porque a tinta era ruim. Aí você leva pro cara, continua com a tinta ruim. Então ele vai fazer o quê? Desentupir ela com uma química que não é perfeita, que não deveria ser usada. Então, por aí que a coisa funciona. Então, começou isso lá atrás, né? Esse medo começou. As coisas funcionam, gente, com medo, né? Se você tiver medo, né? Se você achar que tudo é uma grande gambiarra, você virou o refém perfeito, né? Você virou a pessoa que vai engolir qualquer coisa. Você vai achar que você precisa comprar uma estufa, né? Que eu já fiz vídeos mostrando que não tem nada a ver, a umidade não atrapalha em absolutamente nada na sublimação. É só você pensar, a tinta ela é base de água, né? Por que eu vou tirar água do papel se eu vou jogar água nele? E uma outra coisa, tem uma impressora, ela tem 6 cores, você vende as cores claras também para usar. Bom, eu falei aqui, não se compra impressora para sublimação que tenha 6 cores. Se você puder vender ela e comprar uma de 4 cores, vai ter muita gente querendo comprar impressora de 6 cores agora para usar o DTF. Está numa hora boa de você vender. Milhares de parabéns, me salvou. Retirei a tinta da concorrente, utilizei a sua. Parabéns pelas dicas e a atenção, sou seu fã. Obrigado, gente. Eu gosto muito disso, eu gosto muito de ensinar. E, gente, olha só, por que eu tenho uma tinta perfeita, né, para cada coisa? Porque eu estudei muito, né, e eu estou nesse mercado desde o início, né? Não sou mais inteligente que ninguém, não sou dono da verdade, mas eu não sou dono da mentira não, gente. Então, eu me contento com isso. Eu vou a fundo. Agora, com DTF, eu estou estudando bastante. A minha máquina tá chegando aí. Então, gente, eu vou a fundo. Eu vou procurar o problema, né, na sua raiz.
E aí, gente, eu vou procurar o insumo mais adequado, o equipamento mais perfeito, tudo para que eu passe isso tudo para vocês, para que vocês não tenham problema nenhum. Quando comprei meus equipamentos, como não entendi nada, acabei comprando tudo na loja, depois me arrependi amargamente, pois cobraram um valor absurdo. Exatamente isso que eu estou falando. Então, lá você compra muito mais caro e ainda lá dizem, olha, faz o curso do fulano, né, que o cara é fera, né? Existe gente boa, né? Mas existe professor aí, gente, né, que fala tanta bobagem, mas tanta bobagem, que vocês não fazem ideia do que eles falam. É coisa de maluco, né? Tanto que tem uns aí que dizem até, olha, a impressora melhor é a de 6 cores, né? Não tem a menor lógica, mas o cara diz, o cara é professor. Então, gente, não tem como você achar que todo mundo, né, que é palestrante, que é professor, né, que o cara tem know-how, que o cara tá há anos nesse mercado e não tá, cara. Ele tá ali ganhando dinheiro para te dizer que ó, tinta A é ótimo, a tinta B é excelente, é melhor do mundo, né? Mas ao mesmo tempo ele diz, olha, sinto muito, mas olha, o preto é marrom, mas não faz a menor diferença o preto ser marrom. Como não? Né? O cian, magenta, yellow e black fica onde aí? Né? Onde entra o marrom, né, no cian, magenta, yellow e black? Não entra em lugar nenhum. Então isso é maluquice, né? Põe a caneca no balde de água que o brilho fica melhor. Tem gente que fala de tudo, né? Tem gente que diz para tirar rolete, né? E pior, gente, olha só, né? O ego é algo tão complicado que o cara tira os roletes. Começa a ter N problema de raspar a cabeça no papel. Ele não admite que ele adquiriu mais um problema. Ele já tinha continuou com o mesmo problema, e aí o cara ainda está com mais outro problema. Mas o ego, né, ele não vai dizer que ele teve problema. Ele não vai dizer. Ele vai simplesmente dizer, olha, acabou com os meus problemas. Outra coisa, gente, é dizer, troca para o papel de gramatura menor, troca para o papel xixi, troca para o papel já. Gente, não faz a menor diferença. Papel não seca a tinta. Enquanto as pessoas imaginarem isso, que o papel ele seca a tinta, né? Qual a mágica que um papel seca a tinta? Né? O papel é que nem uma toalha. Ou ele absorve a tinta, ou ele tem uma química que inibe a absorção da tinta. Então, por isso que é o papel com tratamento químico. O que é o tratamento químico? É um coat, é algo que faz uma barreira. E isso, gente, né, é o que faz com que a tinta fique mais na superfície possível. Então, se você trocar, né, o absorve por rouba, papel não absorve, papel rouba. Se o papel rouba muito a sua tinta, ele não te devolve. De jeito nenhum. Ela vai ficar no papel. Então, para problema de rolete, o melhor papel do mundo é o quê? É o papel toalha. Né? Show de bola! Então você usa papel toalha, você não vai ter problema de rolete nunca, jamais, em tempo algum, nada. Zero. Porque você usou o papel que realmente ele roubou a sua tinta, está lá no fim do papel. Né? Ela não vai voltar nunca. Você não vai ter intensidade de cores nunca. Então, enquanto as pessoas acharem que o papel seca a tinta, né, o erro vai estar aí. É algo que a inteligência tem que mostrar, né, o caminho para a gente. Exatamente isso. Papel não seca tinta. Absorve ou rouba. Entendeu? Bom, gente, não sei quanto tempo tem de live, né? Mas eu acho que a gente falou sobre tudo das impressoras. Então, não se assustem com impressoras. Se você está tendo problema com a sua impressora, né? Se você está tendo problema, não faça o que a maioria faz, né? Está tendo um problema, nem quer saber o que é, sai dando limpeza. Limpeza estraga o seu equipamento. Não saia dando limpeza, analise, né? Tire uma foto do seu
problema, vá na verificação dos jatos. Ali está o pulo do gato. Tem uma Canon, uma Canon coisa preta que vem nela é pigmentada. Bom, gente, olha só. Se vocês pensam em usar tinta sublimática, não pensem em Canon, não pensem em Brother, não pensem em Lexmark. A Epson é a única que tem a cabeça apropriada, né? Não é porque eles fizeram para isso, né? É uma característica da cabeça, ela é piezoelétrico, tá? Então ela funciona de uma maneira diferente que facilita o uso com a tinta sublimática. Ponto final, tá? A Canon funciona? Não funciona como deve. HP funciona? Não funciona como deve, entendeu? Então são detalhes, gente. Colocar na água, gente, né? Isso de colocar na água, de colocar o papel para secar na estufa, né? Isso é muito controvertido, né? Você não precisa secar o papel, a umidade do papel não faz a menor diferença. Quanto a essa coisa da água, né? Faça o teste, coloque uma vez e da outra vez você não coloque. Se você acha que resolveu, faça isso a vida toda, entendeu? Mas, né, a ciência diz que não é tão certo quanto parece, né? Agora, a umidade, eu tenho toda a certeza do mundo, não faz a menor diferença, né? Outra coisa, não retire os roletes da sua impressora. Não compre impressora de 6 cores. Não compre uma impressora que tenha resolução muito alta. Não compre uma impressora que pode usar uma gramatura maior, né? Não faz a menor diferença. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu acho que eu estou com um papel aqui. Devo ter ele. Ah, olha aqui que coisa maneira. Gente, ó. O papel com a gramatura 18 gramas. Logicamente, né, esse papel ele não funciona na sua impressora, porque ela não puxa um papel com 18 gramas. Mas aqui tá, gente, um papel sublimático, né, com 18 gramas. Então, gente, a gramatura ela não tem essa função toda que vocês acham que tem, né? A química do papel, sim. Então, existe uma gramatura mínima para ser puxada, tá? Então, para essas impressorinhas que tem essa aí atrás, o mínimo que você tem de puxada de papel é 50 gramas. Mas você não vai precisar usar nunca mais do que 100 gramas. Se o cara disser, eu tenho um papel com 120 gramas, eu falo, meu amigo, não precisa. O papel K2, que tem lá no meu site, de 80 gramas, com tratamento dos dois lados, gente, é perfeito, perfeito. Me ajuda, a minha impressora Epson, ela travou, já tentei resetar. Gente, olha só, eu sou muito bom em muita coisa, e muito ruim em muita coisa, sou bem humilde, não entendo nada de software, de impressora, com reset, com isso, com aquilo. Pergunta para o Matheus, lá do Mário Marias, que ele é muito fera nisso. Procura lá que ele ajuda você. As pessoas não entenderam minha pergunta. Quero usar sua tinta corante na minha Canon. Não pode também. Olha só. Vamos lá. Mesmo a minha tinta corante, eu só tenho tinta corante para HP e para Epson. Não tenho tinta corante para Canon. Tá? Eu tenho tinta corante sim, mas não tenho para Canon. Então eu não indico usar. Pode dar certo a da Epson? Pode. Pode dar certo a da HP? Pode. Mas não é a tinta ideal. Então, gente, eu sou fã do que é ideal. O que não é ideal, gente, não tem jeito. Não tem jeito. Compre a tinta da Canon. Ou então compre uma outra impressora para aí sim você usar a minha tinta corante, que é muito melhor do que a tinta original. Muito melhor e muito mais barata, né? Se você usa a minha tinta corante, né, na sua Epson, ela vai custar muito menos do que a tinta original e vai ser fantástico. As cores são maravilhosas e tem mais, não precisa nem fazer limpeza. Marcelo, no começo o pessoal imprime com configuração de papel normal. Quando começa a aparecer risco, passam para tipo mate. Depois aparece risco novamente e passam para gloss. Gente, olha só. Isso é uma maluquice que as pessoas fazem. Primeira coisa, se você usa a tinta ideal e o perfil ideal, esquece configuração.
papel gloss, papel mate, papel isso, papel aquilo, você não vai mexer nunca mais. Nunca mais. Você vai usar o perfil, né, para para tinta e para o papel normal. Esquece isso, porque isso é mais uma invenção que as pessoas fazem para eliminar problema de rolete, problema de falha, problema disso, daquilo. Gente, quando você pega a impressora tinta corante para qual papel serve? Bom, tinta corante serve para qualquer papel, gente. Mas a tinta corante, ela não tem a função sublimática, ela vai ficar no papel. Usa-se muito mais tinta corante quando se usa papel fotográfico. Aí é o casamento perfeito, porque você tem uma definição maravilhosa, né? E você tem um papel que ele absorve essa definição, entendeu? Que eu estava falando? Isso do papel gloss, papel isso, papel aquilo. Gente, é uma loucura você usar a tinta sublimática, que é para papel normal, e você usar os artifícios de mudar para premium luster paper, gloss, isso, aquilo. Não tem a menor lógica. É o beabá, tá? Comprou a tinta, recebeu o perfil, usou o bom papel, inseriu o perfil corretamente, fez o ajuste na impressora e no CorelDRAW. Ponto final, você não mexe mais em nada, você esquece a impressora, esquece tudo, a não ser que algum dia você tenha uma atualização, aí perdeu a configuração, aí sim você vai ver, opa, peraí, eu vou olhar aqui, tá? Então você tem o videozinho, guarde ele, vai olhar o passo a passo para ver aonde mudou, por que o seu cinza não é mais cinza, por que o seu rosa não é mais rosa, e aí você vai achar facilmente. Teve problema mais cabeludo que isso? Liga para mim e a gente tenta achar, mas não vai ter problema nenhum não, gente. Não tem problema nenhum. Você esquece o resto, esquece aquilo, esquece de perguntar no Facebook, esquece de perguntar no grupo do Instagram, no grupo do WhatsApp. Gente, quem te dá a resposta, né? Você sabe quem é que te dá aquela dica maravilhosa que ele diz que acabou com o problema dele? Você sabe se é um profissional? Você sabe se é o seu concorrente querendo te detonar? Eu vou falar isso para ele, ele vai lá fazer, vai dar tudo errado e menos um. Gente, pode ser, né? Eu tô viagem minha, mas pode ser. Quem está te dando uma dica pode ser o seu concorrente que não deu certo, né? Pode ser aquele cara que não tem a menor ideia do que está falando. Achismo, gente. Achismo eu vejo todo dia. Todo dia, cada coisa mirabolante que as pessoas falam e fazem. Né? Não só falam e fazem. E aí acaba dando tudo errado. Né? E o que dá errado, gente, é prejuízo para você. Quem hoje, numa pandemia, né, está podendo errar, está podendo perder. Você quer saber uma conta que eu estou fazendo agora? Vamos lá. O cara comprou uma impressora para DTF, comprou uma L1800, né? Depois conversei com você, resolvi meus problemas. Todo mundo, obrigado, cara. Valeu. Então o cara comprou uma L1800 e trocou ela para tinta pigmentada têxtil com um picolito de 1,5. Olha, gente, o pigmento é sempre pior que o corante. A tinta sublimática ela é corante, tá? E não é têxtil, é uma tinta comum, né? Uma tinta que vai para papel. Então ela é uma tinta comum. Mas vamos lá, o cara comprou uma L1800, tirou os roletes, botou tinta branca, beleza, foi lá para trabalhar. A tinta para o DTF custa em torno de R$100, 100 ml. Mais ou menos isso. Aí o cara começou a imprimir, aí teve que dar a limpeza. Começa a dar limpeza. Cada limpeza que ele dá, vamos lá que seja 5 ml, ele está jogando fora R$5. Cada limpeza que ele está fazendo com uma tinta que custa R$100 o litro, R$100, 100 ml, ele está jogando R$5 no lixo. Aí, num mês, ou se ele desliga ela todo dia, não, eu tenho que desligar porque eu tenho que forçar uma limpeza logo de manhã antes de eu imprimir.
ele está jogando R$ 5 no lixo. Então, se ele faz uma limpeza, né, por dia, são 30 dias, ele está jogando R$ 150 fora da tinta dele. Então, são contas que pouca gente fala, pouca gente se atenta para isso. Então, limpeza demais é dinheiro jogado fora. Tem que pensar assim. Você tem que ter uma tinta que não dê limpeza, que não tem que imprimir todo dia, que não perde a viscosidade, que não sedimenta, que não decanta. Você tem que ter isso, porque senão o seu bolso, né, vai reclamar. Você tem que botar isso no seu custo. Então aquilo que você vende, que vende barato, que você acha que ganhou alguma coisa, né, você talvez não tenha ganho nada. E aí que você não cresce, não vai para frente. Então, gente, até a tinta, né, que tem uma coloração forte, que tem uma densidade alta e que você com isso coloca uma rapinha de tinta, uma carga tão pequena para ter cores belíssimas, maravilhosas, até isso, gente, é dinheiro no seu bolso. Uma tinta que não dá limpeza é dinheiro no seu bolso. Tudo isso não perde com riscos, não perde com raspando a cabeça no papel, você não perde com nada. Então, gente, o único jeito de você ganhar dinheiro é você ter custo baixo, é você tentar ao máximo possível não perder nada. Você tem que baixar o driver dela no site da Epson. Não entendi muito. Marson J. Damaso. Você me perguntou isso? Driver? Não entendi nada disso. Outra coisa, gente. Você quando começa uma impressora nova, né, e que você vai usar com a tinta sublimática nela desde o início, né, a alimentação inicial, a carga inicial é exatamente igual à carga inicial da corante, não muda absolutamente nada, né? Ah, tá, não, beleza, desculpe, tá ótimo, obrigado, Marson, você tá ajudando aí então a outra pessoa. Isso aí, gente, olha, ajudar as outras pessoas, né, é maravilhoso. Ajudem, né, quando puderem, ajudem. Mas, gente, só não compactuem, né, com essas coisas loucas de retirar os roletes, né, de comprar uma estufa, né, para jogar o seu dinheiro fora, né. Bom, vamos lá no secador. Secador é uma coisa bacana falar. O secador funciona, né? Bom, não é necessário, né, usando a minha tinta e o meu papel K2. Não é necessário. Mas vamos lá que você tem uma carga altíssima e que você esteja num local que é muito frio. Tá com 0 grau, né? Gente, o frio atrapalha a secagem, sim. O calor melhora e o frio atrapalha. Isso é fato, não tem jeito, né? Então vamos lá que você tenha usa a minha tinta, usa o meu papel, mas fez um preto chapado e que deu problema de rolete. Você pode usar o secador de cabelo. Eu acho que vai ser difícil, mas vamos lá que tenha essas coisas extremas, você vai lá e usa o secador no papel, ainda na bandeja, para ele descer quente, e como ele vai estar quente, ele vai ajudar na secagem da tinta. Aí sim, gente, o papel estando quente, lembra do asfalto quente quando recebe a chuva, né? Então, isso é algo explicável e algo bem fácil de entender. Mas, vamos lá que você tem uma tinta brasileira, uma tinta chinesa, que não tem capacidade de suportar temperaturas extremas. Você está esquentando ali o papel, só que você esquenta também a sua cabeça de impressão, onde tem uma tinta que não está apta para receber temperaturas extremas. Aí você pode ter um dano, sim. Então, gente, tomem bastante cuidado.
eu garanto que você pode usar com a minha tinta, porque ela aceita temperaturas extremas, tanto acima de 60 graus, quanto abaixo de 0 grau. Né? Isso também, gente, é uma vantagem absurda, né, que só uma tinta top do top do top tem. Boa noite, Xará, sou novo no ramo, estamos conversando pelo WhatsApp, estou com muitos problemas com marcas de rolete. Está com problema porque você usa a tinta errada e porque você usa o perfil errado. Se você trocar a tinta, não quero saber nem a tinta que você usa, tá? Trocou sua tinta pela minha tinta, pelas minhas orientações, eu assino embaixo, reconheço em cartório, acabou o seu problema de rolete. Denis, professor, obrigado pela atenção de hoje. Ao me auxiliar a troca da tinta na minha L1300. Cristiano Cordeiro. Obrigado, gente. Bom, gente, não sei o tempo de live que tem, eu me perco direto com o tempo de live, fica tão alta, tão grande que fica ruim até para as outras pessoas que queiram assistir. Então eu vou ficar por aqui. Vamos seguir o socorro ao sublimador, ao profissional, né? Vamos continuar. A próxima live eu talvez falamos agora de impressora, de repente a gente fala de prensa térmica, né? Por que as pessoas também usam tanta malandragem para vender prensas térmicas? Tem muita gente que compra logo, todo mundo vem com uma oração pronta, né? Dizendo assim, comprei uma prensa 40x60. Falei, pô, mas qual a sua impressora? Eu tenho uma impressora 4. Falei, sinto muito, você comprou tudo errado. Como não? Todo mundo fala que tem que comprar 40x60. Simplesmente você vai energizar 4 quartos e vai usar 1/4 dela, porque você tem uma impressorinha A4, né? 40x60 é 4 vezes um A4. Então você vai energizar, e energia é dinheiro jogado fora. Algo que você nunca vai usar. Você só imprime até A4. Né? Eu faço emenda. Gente, fazer emenda não é fácil. Tem gente que faz maravilhosamente bem, né? Mas é muito difícil. Então, se você tem uma A3, você compra uma prensa 31x42, né? Por aí vai. Então, instrução, gente, é tudo. E você faz o curso, né? Você faz um curso, o cara fala, compra 40x60, né? Aí depois você fala, pô, cara, olha só, comprei uma 40x60, mas nunca usei mais do que a 4. Por que você me orientou a isso, né? Então, pergunte, questione, né? Faça sempre esse tipo de... Esse mês preciso adquirir sua tinta. Qual a marca da sua tinta? Bom, a minha tinta usada para os desktops, para essas impressorinhas, gente, né, é Planeta Transfer. É a minha tinta, é a minha marca. E quando eu vendo tinta para equipamentos grandes, né, eu vendo a italiana JTEC, a qual eu sou representante desde o início, há 20 anos. Comecei com a JTEC, excelente tinta, a melhor tinta do mundo, mas eu aviso até para quem usa ela nas impressorinhas pequenas, né, que tem a melhor tinta do mundo, mas no equipamento errado. Entendeu? São detalhes, né, que aí você vai dizer, você tá falando mal da sua tinta? Estou falando que ela é a melhor do mundo, mas não serve para os equipamentos pequenos. Então, gente, não é falar mal, é dizer serve, não serve, é ideal, não é ideal. Isso é o que faz você ter o pulo do gato. Parabéns pelo